Meus irmãos, eu convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, onde leremos os primeiros 4 versículos. Primeira carta de João, capítulo 1, onde leremos os 4 primeiros versículos. Irmãos, hoje estamos começando uma nova série. Nós já fizemos a série em Efésios, fizemos um intervalo de pregações conforme a misericórdia e graça do Senhor, e agora voltamos a abrir uma nova série, que tem muito a ver com o tema da nossa escola bíblica dominical. Hoje, quem estava aqui pôde participar do último capítulo do Evangelho de João, o capítulo 21, onde nós encerramos esse momento na escola bíblica dominical. E a partir da semana que vem, nós temos um desafio da igreja contemporânea, um desafio de podermos falar de todas as heresias, de tudo aquilo que fala contra a palavra do Senhor. Vamos entender o que nós tanto falamos sobre seitas. Vamos ver outras religiões que não coadunam com a palavra de Deus. Vamos ver pessoas que tentam distorcer essa palavra. E a primeira carta de João tem tudo a ver com esse momento. Nós faremos a leitura e depois vamos conversar um pouco sobre essa carta. E vamos ver que aquilo que João passava naquele momento com aquela igreja é o que nós também hoje passamos a cada momento. Vamos então, meus irmãos, ler a palavra do Senhor, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Diz assim a palavra do Senhor. Pai amado, acabamos de ler a sua palavra, a tua santa palavra que nos foi dada, Senhor, para podermos conhecer a tua santa vontade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nessa noite para adorarmos e bendizermos o seu santo nome, para reconhecermos, ó Pai, a tua soberania e majestade, a tua glória e o teu poder, para podermos, Senhor, sermos iluminados pelo teu Espírito Santo, para entendermos a tua vontade sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, que o nosso entendimento se cale, que as nossas vozes se calem, que o nosso coração, Pai, esteja somente batendo para ouvir a tua voz. Pai amado, prepara-nos, Senhor, para recebermos a tua palavra. Tira a venda dos nossos olhos, prepara a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, Senhor, para adorar e bendizer o seu santo nome através da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, queria começar com uma pergunta. Você é uma testemunha de Cristo? Eu ouvi alguns sims. Louvado seja Deus por isso. Mas quais são os fatos da sua vida que evidenciam que você é uma testemunha de Cristo? Você pode pensar nesse momento o que você faz no seu dia a dia para honrar e glorificar a Deus? Você pode pensar na sua vida nesse momento, como você tem sido instrumentos na mão do Senhor para poder pregar o seu evangelho, para ser sal e luz para esse mundo? Você consegue, meu irmão, diante dos desafios de vivermos numa sociedade, num mundo que jaz no maligno, ser diferente? Porque é isso que nós somos. Para as pessoas que estão lá fora, somos pessoas que não conhecem a razão. E muito pelo contrário, nós sabemos que nós conhecemos a verdadeira razão. E nós conseguimos mostrar isso através da nossa vida, em cada momento. Precisamos, meus irmãos, lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós estamos realmente sendo transformados?
ou estamos sendo levados pelas correntes que estão lá fora, falando contra a palavra de Deus. Quando nós estamos lá fora, nós conseguimos pensar naquilo que nós precisamos decidir, e decidimos baseados na palavra de Deus. Convido vocês a lerem a pastoral dessa semana, que fala que é justamente a escolha dos caminhos conforme a vontade do Senhor. E o que é necessário para conseguirmos fazer isso? É um desafio diário que nós precisamos fazer. Pensem num estudante. Um estudante que vai para fazer uma prova. Todos nós já fizemos isso uma vez na vida. Algumas vezes na vida. Na véspera da prova, pegamos aquela matéria, decoramos e repetimos 50 mil vezes. Tiramos até 10 na prova. Mas no dia seguinte, não lembrava de mais nada. Foi só para fazer a prova. Mas aquele estudante que pega aquela matéria, aprende, faz exercício, faz provas simuladas, coloca aquilo no seu dia a dia, entende a matéria, ele vai passar anos e anos sem ver aquela matéria. Mas quando ele voltar a ela, ele vai lembrar. E nós, com a palavra de Deus, estamos decorando para fazer a prova, ou estamos exercitando a cada dia, para quando tivermos que tomar uma decisão, nós sabermos como nos basear. Leia o texto da pastoral que vai nos falar sobre isso. Os nossos desafios hoje somos de ser verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. E isso, porém, meus irmãos, não é uma exclusividade nossa. Já era o desafio da igreja nascente do primeiro século. Precisamos lembrar o que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada, pois, novo debaixo do sol. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para os nossos desafios do dia a dia e achamos que eles são novos. A igreja, desde o seu nascente, tinha os mesmos desafios. E eu vou contar uma novidade para vocês. Serão os desafios até a volta de Cristo Jesus. E dessa forma, meus irmãos, é que nós encontramos a primeira carta de João, que foi escrita pelo apóstolo João. Há alguns que questionam essa autoria, mas a maioria corrente dos comentaristas, dos estudiosos, entendem que foi realmente o apóstolo João. Porque o apóstolo João, quando foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, ele era muito novo. E aquela carta, essa carta, ela foi escrita aproximadamente 100 anos depois de Cristo. Mas João estava vivo nesse momento. Diz os pais da igreja, os escritos mais antigos, que Paulo morava na cidade de Éfeso, para quem ele escreveu essa carta. Se lembra que nós estudamos a carta de Paulo aos Éfesos? Porém, agora, as pessoas que ali estavam não eram mais aqueles que conheciam o apóstolo Paulo. Nós estávamos na segunda ou na terceira geração de cristãos. Ou seja, aqueles que conviveram com Paulo tiveram seus filhos, que tiveram filhos, formando a terceira geração. E nós estávamos diante de uma geração que não conhecia o apóstolo Paulo e que estava sendo atacada por muitos ensinos que não eram correspondentes ao que está na Bíblia de Jesus. Naquele momento, a igreja em Éfeso era uma igreja que vivia a tradição, aquilo que eles aprenderam de seus avós. Era uma igreja morna. Por que eu posso afirmar isso? Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, quando Jesus está escrevendo uma carta à igreja em Éfeso. E a construção da carta, naquele capítulo de Apocalipse, ele partia de uma acusação. E qual era a acusação que tinha contra a igreja de Éfeso? Dizia assim: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, precisamos entender o que é o primeiro amor. Sabe aquele dia que seu coração acordou diferente? Você sentiu que você não podia estar nesse mundo sozinho. Você sentiu que aquilo que você fazia não era muito bom. Havia algo diferente de você, que você começou a sentir nojo da sua vida.
sentiu um vazio dentro de você. Você começou a achar que faltava um pedaço de você e que você descobriu naquele dia, naquele momento, que você não podia viver sem aquilo. E naquele dia você entendeu que você estava sendo convertido, que havia um Deus sobre a sua vida e que você necessitava do seu Salvador. Mesmo aqueles que nasceram em berço cristão, com certeza um dia tiveram um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. E você se lembra desse dia? Pensa um pouquinho. Pensa na alegria de saber que havia um Deus sobre a sua vida, que Ele se fez carne e morreu por você naquela cruz. Você estava tão feliz que a sua vida era para viver para Ele. Você lia a Bíblia com uma facilidade absurda. Um capítulo, pouco, uma carta, não deu nem para começar. E você lia e você orava, e você via a alegria no seu coração de viver aquela nova vida. Esse era o primeiro amor. Mas esse primeiro amor, se nós não alimentá-lo, a cada dia, ele vai sumindo e vai sendo substituído por aquele cansaço, aquela preguiça de vir à escola bíblica dominical. É o pastor fulano de tal que vai dar aula de hoje. Já sei tudo que ele vai falar, já sei até a piada que ele vai contar. Pastor tem disso. Pastor repete piada muitas vezes, e aquelas vezes a pessoa já está tão acostumada a ouvir que não quer nem mais ouvir a piada do pastor. E começa a se afastar da palavra. E sabe aquela vontade de acordar de madrugada para orar? E uma horinha mais de sono. E você vai caindo na normalidade. E ler a palavra, orar, falar de Deus, passa a ser apenas mais uma atividade da sua vida. A acusação de Cristo Jesus à igreja de Éfeso, essa igreja a qual João está dirigindo essa carta, era essa. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eles conheciam a palavra, eles até praticavam, mas não era de todo o coração. Era para mostrar à sociedade que eles eram cristãos. Mas mesmo assim, eles estavam cada vez mais sendo pressionados por aquela sociedade. A palavra que é traduzida por santo nesse texto é hagios. Hagios, ele tem o significado de ser separado, mas ele tem um significado mais comum de ser falado, que é ser diferente. Ser cristão, meus irmãos, é ser diferente. É olhar para aquilo que o mundo quer e não nos dar prazer. É saber que nós precisamos estar lá fora pregando o Evangelho. É estarmos realmente sendo sal e luz para esse mundo. Só que ser diferente não é tão fácil assim. E aí vai a piada antiga do pastor, essa você já deve ter ouvido, né? Tem aquele ditado que diz assim: quem tem olho em terra de cego é diferente. É a piada, né? Vocês respondem rei, né? E eu falo que é diferente, porque na realidade é isso. Porque quando todo mundo se comporta de uma forma e nós nos comportamos de outra, o que nós somos é diferente. E louvado a Deus por isso. Porque nós precisamos, meu irmão, realmente ser diferente. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos ser testemunhas de Cristo Jesus. Mas haviam outros problemas naquela cidade, naquela igreja. Havia a presença de falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo de número 11, vai nos falar assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus vai falar que muitos vão entrar no meio da igreja, sendo lobos em pele de cordeiro. Na própria carta de João, que nós vamos ler mais à frente, no capítulo 2, versículo de número 19, ele vai nos falar sobre o anticristo e dizer que muitos deles saíram do meio da igreja. Pastor, você está falando que o anticristo saiu do meio da igreja? Estou falando que dos anticristos
saíram do meio da igreja. E aí eu não sei quem vai pregar, não fiz a conta, então eu não vou querer estragar a explicação do irmão que vai falar sobre isso, mas nós precisamos entender o que significa anticristo. Pode ser aquele que é contra Cristo, pode ser aquele que nega a Cristo, pode ser aquele que se coloca no lugar de Cristo. E o texto vai nos dizer que vão existir anticristos até a vinda do anticristo. Percebe? Então, ou seja, esses falsos profetas que saíam do meio da igreja, eles estavam negando a Cristo. Por isso João vai chamá-los de anticristos, porque eles estavam negando a existência de Cristo Jesus. E era isso a principal referência que havia naquele momento, porque no meio da igreja começou a se criar o que foi chamado de gnosticismo. O gnosticismo, meus irmãos, não era ligado à religião cristã que havia na época. Na realidade, era uma filosofia que tentava entrar em várias religiões com a sua filosofia. Gnóstico quer dizer conhecimento, iluminação. E aqueles homens, então, diziam que eles eram aqueles que tinham o conhecimento, que na realidade não era toda a igreja que podia conhecer a Cristo Jesus. Porque na realidade, para você conhecer a Cristo Jesus, você precisava ter acesso a conhecimentos especiais, a ser um iluminado. Já ouviram isso por aí? Com certeza sim. Dizendo que não é a todo mundo que pode receber o ensinamento de Cristo. Os gnósticos diziam, seguindo a linha da filosofia grega, que o corpo se dividia em três partes, o homem se dividia em três partes. A primeira era o corpo, que era o soma, mas grudado ao corpo, e o corpo para eles, meus irmãos, era mau. Ora, se o corpo era mau e Jesus era bom, então Jesus não poderia ter tido um corpo. E eles começaram a dizer que Jesus não encarnou. Que ele não tinha ressuscitado, porque na realidade ele não tinha morrido. E Paulo vai dizer, para defender a nossa fé, ora, se Jesus não se fez carne, se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. E essa carta, meus irmãos, João vai escrever para justamente mostrar, defender, como testemunha ocular de todos os fatos, que Jesus Cristo se fez carne, viveu entre nós, padeceu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. E ele, naquele momento, era a testemunha desses fatos. E por isso ele escreve essa carta, para poder quebrar um pouco daquilo que os gnósticos estavam dizendo. E aí, como eu falei, eles achavam que o corpo era mau. E ligado ao corpo, eles achavam que a alma estava ligada a eles. A psique. Só que a psique era um elemento ligado à carne. Então, tinha que ter uma parte que seria a parte boa, que era o espírito, o pneuma. E eles diziam que aquelas pessoas que estavam na igreja, elas eram divididas em pessoas que podiam até evoluir pela sua alma, pelo psique, mas não conseguiam chegar ao conhecimento completo que somente aqueles que desenvolviam o pneuma poderiam fazer. E como você fazia isso? Através dos ensinamentos secretos gnósticos. E era isso que tinha entrado na igreja. A igreja já não tinha mais certeza, meus irmãos, se Jesus Cristo tinha existido ou não. Os gnósticos, e nós vamos estudar isso na escola bíblica dominical, chegavam num grupo chamado docetismo. Eles chegaram a afirmar que Jesus existiu realmente, mas não era Deus. Que Deus só entrou nele, que o Cristo só entrou nele na hora do batismo. E antes da crucificação, porque ele não poderia padecer por nós, ele saiu. Você imagina como estava a cabeça da igreja naquele momento, com esse tipo de ensinamento. Só que hoje, meus irmãos, muitas pessoas lá fora estão sendo enganados por falsas doutrinas como essas. E cabe a nós sermos as testemunhas de Cristo Jesus. Porque nós temos a palavra,
nós temos a certeza que Jesus Cristo se fez carne e morreu por nós. Ouviu um amém? É a hora que o pastor quer ouvir um amém, um aleluia da igreja. Porque essa é a certeza. Porque da mesma forma que João foi a testemunha para aquele povo, nós somos as testemunhas para esse mundo que jaz no maligno. E para sermos testemunha, meus irmãos, nós precisamos entender quem foi Jesus Cristo. Para sermos testemunhas, precisamos primeiramente testemunhar que Jesus Cristo é Deus. Olha como começa o primeiro versículo desse texto. Diz assim: o que era desde o princípio. Mostrando que Jesus não nasceu de Maria. Ele já existia anteriormente. Ele era eterno. Ele estava do lado do Pai. O verbo que está lá quando foi criado o homem está na primeira pessoa do plural. Façamos o homem, mostrando que junto com Deus Pai estava o Filho e o Espírito Santo. É essa certeza que nós precisamos ter. E a palavra princípio aqui utilizada, meus irmãos, ela pode falar também que é o que é original, o que é essencial, o que é fundamental. Para que houvesse existência, que tudo viesse a existir, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, aquele que por onde Deus age, precisava estar do seu lado na eternidade. Por isso ele é Pai, Filho e Espírito Santo, sendo Deus, da mesma força, do mesmo poder, da mesma substância. E é essa certeza, meus irmãos, que João está testemunhando para aquela igreja, e que nós, como igreja hoje do Senhor, precisamos ir lá para fora e testemunhar da mesma forma. Olha o finalzinho do versículo de número 2, ele vai nos falar que o Pai, que ele estava com o Pai e nos foi manifestado, como que? Como vida eterna. É isso, meus irmãos, precisamos ter a certeza que Jesus é Deus. Para você ser testemunha de Cristo Jesus, qual a primeira coisa que você precisa ter? Essa certeza no seu coração. Essa certeza, meus irmãos, não é o pastor que vai dar para vocês. É a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Quando nos convence do nosso pecado. Quando nos convence que nós necessitamos de um Salvador. Que mostra que nenhum de nós poderia morrer pelos outros na cruz. Que havia necessidade, que aquele que nascesse fosse sem pecado. E somente Deus para poder fazer isso por nós. Havia necessidade de Cristo Jesus se fazer carne e morrer pelos nossos pecados. Somente Ele poderia nos dar a salvação. Só Ele poderia nos dar a vida eterna. E é essa certeza, meus irmãos, que nós precisamos ter no nosso coração. Se você diz que você é testemunha de Cristo Jesus, você tem que ter essa certeza no seu coração. E se você não tem, ore ao Senhor, para que o Espírito Santo te ilumine, para que o Espírito Santo te mostre a verdade, que Ele te leve a olhar para essa palavra com os olhos de Deus, porque é isso que o Espírito Santo faz conosco a cada momento. Mas além de testemunharmos que Jesus é Deus, nós também precisamos testemunhar que Ele se fez carne, que a presença dEle nessa terra foi real. E olha que interessante como João vai dizer isso, para provar que, diferente do que os gnósticos diziam, que Jesus era um fantasma, que ele, sendo Deus, não poderia se fazer carne, ele vai dizer, olha só, o que temos ouvido, olha o texto, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Meus irmãos, João andou ao lado de Jesus. João estava com ele a cada momento. Lembra que Jesus tinha um círculo que era muito próximo dele. E João fazia parte desse círculo, que estava sempre com ele em todos os momentos. Ele ouviu do Mestre, ele viu o que ele fez, ele viu, andou com ele,
viu os milagres sendo feitos, mas mais do que ver, João vai dizer que ele contemplou. Contemplou é você olhar fixamente para alguma coisa, analisando, para poder achar significado, para achar significância naquilo que a pessoa está fazendo. Eles viam os milagres acontecendo, eles viam o mar se acalmando, o vento obedecendo, eles viam pessoas voltando à vida, eles viam cegos sendo curados, paralíticos andando. Eles viram de todos os tipos de milagres possíveis. Pessoas endemoniadas sendo salvas e libertas. Ele contemplou toda a beleza da santidade de Deus. E nós hoje, pelos nossos olhos espirituais, pela certeza que o Espírito Santo coloca em nosso coração, nós precisamos contemplar a beleza de Cristo Jesus. Precisamos ter a certeza que tudo isso que está na palavra de Deus é verdade. Que nós não estamos crendo, nós não estamos falando de uma fantasia, de uma história inventada. Nós estamos falando da certeza da nossa salvação. Estamos falando da nossa vida eterna. Estamos falando que Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Hoje nós estávamos lendo capítulo 21 e falávamos no capítulo 20. Ele apareceu depois de sua morte, ressuscitado, e disse para aqueles homens incrédulos: toquem nas minhas mãos, vejam que sou eu, olhem a marca dos cravos, olhem que eu fui transpassado pela lança do soldado, podem tocar. Eles não só contemplaram, eles não só viram, eles não só ouviram, mas eles apalparam para poder ter certeza que era Cristo Jesus. Se isso não alegra o seu coração, meu irmão, vamos orar um pouquinho mais à noite. Depois do culto, fica para a gente orar um pouquinho mais. Porque é isso que nós precisamos. Essa é a certeza que vai nos levar, meus irmãos, a pregar o Evangelho lá fora. A sermos testemunhas de Cristo Jesus. Somente dessa forma, meu irmão, reconhecendo que Ele é Deus, mas que se fez carne, para morrer por nós, é que nós vamos poder ir lá para fora como igreja e sermos arauto das boas novas do Evangelho. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Mas além de testemunhar que Ele se fez carne e que Ele é Deus, nós precisamos testemunhar que Jesus é a própria vida. O final do versículo 1 chama Ele de verbo da vida. A verdadeira vida, meus irmãos, estava oculta de nós. Porque aquilo que nós temos sem Cristo Jesus não é vida, é certeza da morte. São mortos andando, verdadeiros zumbis, ou sendo levados para o matadouro, enganados pelo inimigo. Mas quando nós recebemos a Cristo Jesus no nosso coração, quando Ele se fez carne para morrer por nós naquela cruz, meus irmãos, Ele trouxe para nós a vida. E a vida que Ele fala para nós é que Ele trouxe vida e vida em abundância. Essa é a certeza que nós temos que ter. E mais do que uma vida abundante, Ele fala que Ele trouxe para nós a vida eterna. A palavra que foi traduzida aqui como eterno é eon. Eon, meus irmãos, dentro do que pude perceber, quer dizer que é a plenitude completa. Ora, se eon é uma plenitude daquilo que nós podemos viver. Está falando da vida eterna, falando uma vida em plenitude. É a vida eterna porque nós vamos viver para sempre na presença de Deus, com corpos glorificados, adorando e bendizendo o seu santo nome. Isso é a plenitude que nós podemos ter na nossa vida, a certeza da salvação. E isso só vem a nós, meus irmãos, através da certeza que Deus se fez carne, que habitou no nosso meio e que por nossos pecados Ele pagou o preço. E se você crê nisso, meu irmão, você está se preparando, está quase pronto para poder ser uma testemunha dele lá fora. Porque além de você testemunhar que Ele é Deus, além de você testemunhar que Ele foi homem, que Ele é a vida, você também precisa testemunhar que Jesus é a nossa verdadeira comunhão. Meus irmãos, a palavra utilizada aqui foi koinonia,
que fala sobre a comunhão. Está no versículo de número 3, que diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Meus irmãos, a igreja estava dividida. Lembra que eu falei para vocês que os gnósticos separavam as pessoas por classes? Esse daqui vai aprender um pouquinho, vai estar salvo, mas ele não vai conhecer a plenitude de Deus. Porque a plenitude de Deus só esse grupo vai fazer. Se você imagine se eu falasse isso: olha, meus irmãos, o conselho tem todo o conhecimento de Deus. Os diáconos, é dia deles hoje, tá, gente? Então vamos dizer que eles têm um pouquinho de conhecimento. Mas a igreja, pobre coitados. Você imagina se a minha pregação fosse essa, aqui em cima. Alguém ia querer me dar um cascudo, né? Um santo cascudo. Mas ia querer me dar um cascudo, com certeza. Percebe? Era isso que estava acontecendo na igreja. Não havia mais comunhão. Havia uma mensagem falsa que trazia a separação. Quando são pregados em púlpitos, ou falado por irmãos, entre eles, mensagens falsas, a única coisa que acontece, meus irmãos, é divisão. Porque somente a palavra de Deus pode trazer a verdadeira comunhão. Jesus vai dizer na sua oração, em João 17, que ele e o Pai são um. E aqui a oração dele é que nós também sejamos um com ele. Por isso ele fala o tempo todo que nós somos um corpo. Porque nós precisamos estar em comunhão. Precisamos estar em comunhão com os irmãos, precisamos estar em comunhão com a nossa família, precisamos estar juntos, na mesma direção, com o mesmo objetivo, para que nós possamos, com a cabeça de Cristo, nos guiando a cada momento, derramando o seu sangue sobre as nossas vidas, termos comunhão eterna com o Pai. É isso. O que está falando de ter comunhão conosco, porque não adianta você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama seu irmão que está ao seu lado. Você precisa ter comunhão. Se você está sentado num cantinho sozinho, porque não gosta da pessoa que está do outro lado, e você sentou bem longe dela, semana que vem senta do lado daquela pessoa. Né? A gente tem aquela mania de sentar sempre no mesmo lugar, né? Assim, né? Olha lá, né? A Ana Júlia está lá no cantinho, sempre sentar no cantinho, né? E às vezes a gente não começa a conversar, a dialogar. Hoje, meus irmãos, nós não tivemos pressa de ir embora. Quem estava aqui de manhã, não sei se percebeu isso. Saímos daqui quase meio-dia. Comunhão, alegria, conversa. Eu cheguei ontem do Gol, na sexta-feira do Gol em casa, meia-noite. Comunhão, alegria. Porque nós estamos juntos, estamos unidos, temos o mesmo propósito. Estamos aqui para trabalhar para Deus, para podermos pregar o seu evangelho. E precisamos para isso, meus irmãos, ter comunhão. E aqui o que o apóstolo está dizendo é: eu estou aqui testemunhando quem foi Jesus sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar unidos no mesmo propósito. Igreja Presbiteriana Getsemane, precisamos estar unidos no mesmo propósito. Somente dessa forma, colocando Cristo como cabeça dessa igreja, é que nós vamos crescer, nós vamos honrar e glorificar o Senhor, porque seremos sal e luz para esse mundo. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer das nossas vidas. E para terminarmos, meus irmãos, tudo isso que nós testemunhamos tem um objetivo final, que é trazer alegria. Olha o versículo de número 4. Diz assim: essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Há divergência nas traduções, tá, meus irmãos? Algumas traduções, mais dentro do que a gente chama do grego koiné, que é o grego que era falado pelo povo, ele, em vez de falar nossa alegria, fala da vossa alegria. Mas quando nós pensamos que nós estamos em comunhão, a nossa faz o sentido de ser daquele que escreve e daqueles que recebem a carta, porque eles estão unidos como um só corpo. Meus irmãos, falar de alegria parece às vezes uma coisa que nós não fazemos. Quem percebeu o louvor de hoje, como foi alegre? A ação do Espírito Santo. Quando eu vi os louvores escolhidos, nossa,
Me lembrei assim, sabe, pensei de estar na igreja presbiteriana do Jardim Guanabara há muito tempo atrás, de tanta alegria, de tantos louvores que bendizem o nome do Senhor, que fazem que nós possamos estar juntos. Porque a alegria, meus irmãos, é o que nós precisamos ter, independente das situações. Porque a nossa alegria não é pela fartura, a nossa alegria não é pelos nossos bens, a alegria não é pela nossa saúde, a nossa alegria é porque nós temos certeza da salvação em Cristo Jesus, que Ele viveu por nós nessa terra, morreu pelos nossos pecados, isso nos dá acesso ao Pai. Se isso não traz alegria para o seu coração, tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos estar alegres, mesmo enfrentando problemas, mesmo enfrentando situações que parecem impossíveis. Mas lembre que há sobre nós um Deus que cuida de nós com tanto amor, com tanto zelo, que nem um fio de cabelo pode cair da sua cabeça sem que Ele saiba ou permita. A palavra nos fala que seus fios de cabelo são contados. Ele sabe quantos tem. Eu não tenho a mínima ideia. Contar do presbítero Machado fica um pouquinho mais fácil, né? Mas, mesmo assim, né, eu não sei quantos tem, mas Deus sabe. Percebe? E é dessa alegria que nós precisamos estar falando. O presbítero Machado hoje estava numa missão, né? Que a gente louva a Deus e ele está cansado, coitado, hoje, né? Ele hoje serviu ao Senhor com muita alegria. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Tá? Agradecemos por tudo que você faz pela tua igreja. Tá? Mesmo que as pessoas não saibam, que é a forma de servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. E dessa forma, meus irmãos, é que nós podemos sim estar alegres a cada momento. Porque eu sei que no momento que eu não posso ajudar um irmão, outra pessoa da igreja vai estar ajudando. E isso precisa me alegrar. Que eu sei que eu não posso estar o tempo todo orando por todos, mas eu tenho certeza que alguém vai estar orando por nós, e isso precisa me deixar alegre. E independente de tudo, tudo que pode acontecer na nossa vida, nós precisamos ter a certeza que Deus está conosco a cada momento. E isso precisa nos trazer alegria. Irmãos, fechando, concluindo, a carta, as 3 cartas de João vão nos ensinar sobre como nós devemos ser. Totalmente diferente de Paulo, totalmente de Pedro. Paulo cria uma tese, explica uma doutrina. João vai falar, vai puxar a nossa orelha. Vai nos mostrar o que precisamos aprender para sermos igreja. Para sermos verdadeiramente testemunhas de Cristo Jesus. Que nós possamos parar e pensar. Quando eu for lá para fora, eu preciso afirmar que Jesus Cristo é Deus. Eu preciso afirmar que Ele se fez carne por amor de nós. E naquela cruz levou sobre si os nossos pecados. Eu preciso ter a certeza que Ele me deu vida e vida em abundância. E a certeza da vida eterna. Eu preciso testemunhar, meus irmãos, que nós, independente daquilo que nós passarmos, nós vamos estar juntos com um propósito em alegria. E é dessa forma que verdadeiramente nós vamos poder ser sal e luz para esse mundo.